capítulo 1 de João, esses 18 primeiros versículos constituem aquilo que costuma se chamar de prólogo do Evangelho de João, né? Como se fosse uma introdução, e a partir do 19 que começam mesmo as narrativas de João, né? E a gente estudou até o 18, então hoje a gente vai começar, se eu não estiver enganado, do 19, né? E surgiu uma questão que o pessoal, 2 semanas atrás, que a gente não respondeu, falamos que ia responder semana passada, mas acabamos não respondendo. Eu quero compartilhar ela com vocês rapidinho, porque senão o Robson vai brigar comigo também de eu deixar pouco tempo para ele. Mas é o seguinte, lá no verso 14 de João, a gente lê o seguinte, verso 14 do capítulo 1 de João. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Esse versículo aqui fala da encarnação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é descrito nos primeiros versos como o próprio Deus, aquele que estava com Deus, aquele que era Deus, aquele que é uma das pessoas da Trindade, né? Ele, em determinado tempo na nossa história, se fez carne, habitou entre nós, e isso é essencial para a nossa salvação. E aí levantou-se a questão, por que Jesus Cristo precisou se encarnar e precisou nascer de uma virgem, né? Que é a doutrina que os cristãos defendem, a doutrina bíblica. E como vocês tiveram 2 semanas para pensar, Robson e André, eu queria saber se vocês, ou se mesmo a Poliana e o Guilherme, tem alguma coisa assim para dizer, senão eu já respondo rapidamente algumas hipóteses aqui para a gente começar o verso 19. Por que Jesus Cristo precisou se encarnar? Por que ele precisou nascer de uma virgem? Dou-lhe uma. Eu penso assim, a linhagem de Jesus, que começa lá em Mateus 25, Jesus, filho de tal, a linhagem dele tem vários tipos de pessoas, desde pessoas extremamente conhecedoras da Bíblia, até prostitutas e mulheres infiéis e tudo, para ele ter uma natureza humana e nascer de uma virgem, que o seio de Jesus, o pai José e a mãe, eram extremamente conhecedores da Bíblia, adoradores da palavra do Antigo Testamento, eles sabiam muito. Então ele nasceu num ambiente riquíssimo da palavra, mas com a linhagem todinha atrás de tudo quanto é tipo de gente que existia, gente boa e gente ruim. Então, essa questão que o Guilherme levantou é essencial para a gente entender isso. Eu vou dar algumas respostas aqui. Eu não acho que a gente vai encerrar, talvez encerre, mas fica no ar assim algumas outras possibilidades. Mas eu vou dar algumas respostas para a gente encerrar isso. Se vocês quiserem, vocês podem comentar. A primeira resposta tem justamente a ver com a linhagem de Jesus. Jesus nasceu, se encarnou e precisou vir de nascer, um nascimento comum, ser concebido, porque isso tinha sido prometido. Lá em Gênesis 3:15, qual que é a primeira promessa do Evangelho? Virá um descendente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Então, para que ele realmente cumprisse essa profecia, ele precisava nascer como um homem comum. E assim, portanto, nascer de uma mulher. A gente já vai falar por que ela precisava ser virgem. O fato de Jesus ter nascido como homem torna ele plenamente homem, como a gente viu, né? E era preciso que ele fosse plenamente homem para cumprir todas as profecias e para que ele fosse o sacrifício completo e perfeito naquela cruz por nós. Se não fosse um homem ali, o sacrifício não poderia ser feito em favor dos outros homens. A partir do momento que ele se torna homem e assume para si todos os pecados, ele pode ser o sacrifício aceito e, portanto, nos perdoar. Assim como era preciso que Jesus cumprisse a lei. Por que o sacrifício dele é aceito lá? Porque ele viveu uma vida perfeita. A vida de Jesus é importante porque durante toda a sua vida ele cumpre a lei, cumpre aquilo que nenhum homem conseguiu cumprir. Ele cumpre os 10 mandamentos perfeitamente, ele ama o Pai acima de todas as coisas, de toda a alma, de todo o entendimento, de todo o coração. Ele nasce, é circuncidado, apresentado no templo, tudo que a lei exigia. Por isso que ele precisava ter nascido como um homem comum,
Não tinha como, por exemplo, Jesus de repente nascer assim, com uma idade adulta, já para começar o seu ministério. Ele precisava ter nascido, ser circuncidado, ter sido apresentado no templo, batizado, todas essas coisas que realmente aconteceram para que ele cumprisse a lei e o sacrifício dele fosse perfeito e, portanto, aceito por Deus. Agora, por que uma virgem, né? Por que não um nascimento comum? Porque Jesus é descrito como plenamente homem e plenamente Deus. E uma das formas da gente ver isso é ver que ele é filho de uma mulher, mas é filho de Deus. Então, se ele nascesse de um relacionamento normal, homem e mulher, ele seria plenamente homem e pronto, acabou. Mas o fato dele não ter nascido de uma relação normal dá um status diferente para ele. Ele nasce de uma mulher e por isso ele é homem. Ele tem a descendência de um homem, ele cumpre a descendência de Davi, de Abraão, como tinha que ser, mas ele é filho de Deus. Ele é filho de Maria, mas é concebido a partir do Espírito Santo, não é de uma relação comum entre homem e mulher. Até porque, lembrem-se, que o homem, a partir das concepções várias, desde Adão e Eva, ele é sempre gerado em pecado, ele é sempre concebido em pecado, não por causa do ato da relação sexual em si. Tem gente que acredita isso, que Jesus não veio de João e Maria porque o ato sexual em si é pecaminoso. Não é. O ato sexual foi feito para ser usufruído entre marido e mulher. Mas o problema é que as descendências, elas proliferam o pecado. Todo mundo é concebido em pecado. Davi disse: em pecado me concebeu minha mãe. Então Jesus teria nascido como um ser humano qualquer, pecaminoso provavelmente, se tivesse nascido de uma relação comum, como todos os homens nascem, de homem e mulher. Mas não, ele nasceu de uma virgem, que foi concebida a partir do Espírito Santo tomar aquela virgem, não de uma relação comum de homem e mulher. Então todas essas coisas culminam no cumprimento das promessas e no cumprimento definitivo de Jesus Cristo ser plenamente Deus, ser plenamente homem. Por esses motivos ele precisava se encarnar. E lembrem-se que a humilhação, aquela humilhação lá que Paulo diz em Filipenses 2, que ele não teve por usurpação ser como Deus, mas humilhou a si mesmo, ela começa justamente na concepção, no fato dele se encarnar. Não é por causa da sua morte, não é por causa das afrontas que ele recebeu, é por, sendo Deus, ter tomado a forma de homem. Ali começa a humilhação de Jesus Cristo. Então, para ser semelhante a nós, para passar pelas nossas aflições e ser exemplo, por todos esses motivos ele precisava ser plenamente homem. E foi. E nasceu de uma virgem justamente porque ele é filho de uma mulher, mas é filho de Deus. Não é simplesmente um filho de um casal comum. É o filho de uma mulher, portanto plenamente homem, mas é filho de Deus, concebido do Espírito Santo e portanto plenamente Deus. Essa questão da concepção de Jesus por meio de uma virgem e por meio do Espírito Santo, a gente vai tratar mais detalhadamente quando a gente estiver estudando o credo apostólico a partir daqui 2 semanas. Então, se ficou alguma dúvida, a gente vai solucionar melhor lá, mas eu queria saber se restou alguma dúvida, alguma pergunta, que aí eu já passo para o Robson. Não? Então, Robson, não tem muito tempo para perder. Se restou alguma dúvida, talvez vocês estejam constrangidos de trazer a pauta aqui agora, a gente pode conversar depois em outro momento. Mas respirar fundo agora, porque eu falei bastante. O Robson agora vai expor pra gente os versos 19 até 53. 19 a 53. Não, Capítulo 1. Não? Não. 34. Não. Não? Cadê? 19 a 20. 19 a 28. 28. Tá. O que eu faço aqui? Não, tá gravando. Não sabia. Gravou isso aqui, essa primeira parte. Eu preciso de água, cara. Bom, boa noite a todos. Boa noite, senhor. Esse ano foi o meu primeiro PG, né? Não participei de ouvir, né?
mas contribuindo aqui com a exposição de 2 no ano passado. E nessa noite aqui tenho o privilégio de estar podendo contribuir para esse trabalho. Para que a gente ganhe tempo, já estão todos aí abertos no Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler do 19 ao 28 hoje. Esse é o que nós chamaríamos de o testemunho de João Batista. Alguns subtítulos trazem aí: João Batista repete seu testemunho, dentre outras formas. Mas é o relato do testemunho de João Batista que nós veremos aqui. Eu chamaria isso que a gente vai fazer aqui hoje de parte 1 desse testemunho, e na semana que vem, permitindo Deus, falaremos da parte 2, que vai até o versículo 34. E antes de mais nada, eu queria orar com os irmãos, e aí depois a gente faz uma leitura desses versos. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, com muita gratidão que nós nos colocamos aqui nessa noite. Creio que a chuva de logo mais cedo foi impedimento para que as meninas não estivessem aqui, o Senhor sabe, mas que aqueles que aqui estão possam estar de ouvidos bem atentos a ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, a participar, a expressar as suas opiniões, os seus posicionamentos, e assim tenhamos uma boa noite de aprendizado, uma boa noite de estudo da Tua palavra aqui nessa escola, Senhor. Prepare os nossos corações, nos conduza em nossas palavras, muitas vezes palavras pecaminosas. Sonde os nossos corações e nos abençoe nesse tempo, Senhor. No nome de Jesus eu oro e agradeço, meu Pai. Amém. Amém. Eu vou ler o primeiro versículo, e eu creio que, como em outras vezes, temos aqui várias versões diferentes, e aí os irmãos podem ir lendo na sequência. Vamos até o versículo 28. Então eu leio o 19, o André o 20, o Guilherme o 21 e assim sucessivamente. Diz assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Um minutinho que eu vou pegar o vídeo certo. Eu sou 20, né? 21. Então eles perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe: Então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Bem, como eu já disse, temos aqui o relato do testemunho de João Batista. Antes disso, o Misael já comentou a respeito do que a gente já tratou aqui nos versículos anteriores. E de forma geral aqui nós tratamos aquilo que os estudiosos chamam de o prólogo do Evangelho de João, a introdução a esse Evangelho, dos versículos 1 ao 18. Nós tratamos disso ao longo aqui das 4 semanas que nós já tivemos aqui, né? E tem todos eles gravados aí. Eu peço para que, se você tem interesse, eu mesmo, quem sabe um dia futuro, me recorrerei a essas gravações, porque tem sido muito edificantes os estudos aqui. E esses versículos são fundamentais para que a gente tenha um melhor entendimento de todo o Evangelho de João e de todo o resto que a gente vai estar falando aqui. Obviamente que se você não esteve aqui nas últimas 4 semanas, você não vai ficar boiando aqui hoje. Mas para que você tenha meio que um leque aberto diante de você
e compreenda muito bem as palavras ditas aqui, eu acho de suma importância que você ouça os áudios ou se esmere na sua casa a fazer uma leitura mais arrojada aqui desses versículos, porque é de suma importância para a compreensão do que se seguirá. E aí eu lembro também que o Misael disse que a gente ia passar realmente um tempo maior nesses 18 versículos. Ele comentou até antes que a gente ficou cerca de 1 hora em um versículo, ou mais de 1 hora, e disse que depois disso a gente discorreria de uma forma mais rápida os demais relatos aqui, não por conta dos textos serem menos importantes ou ter alguma equivalência diferente dos demais, mas simplesmente porque a profundidade com que a gente devia tratar esses primeiros versículos requeria esse tempo maior. E obviamente que a gente poderia gastar muito mais tempo naquilo que a gente vai dizer aqui hoje, mas eu acho que em um tempo aqui de 1 hora, que é o que a gente passa aqui, falando desses 10 versículos aqui que nós lemos, será o suficiente para que você tenha um bom entendimento do que nós entendemos aqui como testemunho de João Batista. E aí, feito isso, ele disse que a gente ia discorrer o restante do Evangelho de João de uma forma mais rápida. E eu imagino que é assim que a gente vai fazer realmente, porque realmente os 18 versículos anteriores precisavam de uma atenção redobrada. Senão Então, a gente leva bronca também. É verdade. Mas só para a título de curiosidade, a revistinha que nós estamos usando tratava aí de testemunhos a respeito de Jesus. Aí ele tratava até o versículo 51. 51? Até o 51. Que quando acaba o capítulo 1, né? E aí fica muito complicado de tratar dos 51 versículos no tempo que a gente tem aqui. Então hoje a gente vai tratar de 10 versículos, na semana que vem de outros 6, aquilo que nós chamamos de parte 2 do testemunho de João Batista, e assim encerramos essa parte do testemunho de João. Depois vamos ter o relato aqui do testemunho de outras pessoas. Então, antes de adentrarmos aqui a exposição dos versos propriamente dito, é necessário que a gente diga algumas coisas com respeito a isso que a gente vai tratar aqui, eu vejo que é de suma importância. Para quem não sabe, se você não acompanhou, talvez mesmo os que aqui estiveram, você que está ouvindo o áudio, não percebeu isso, essa vai ser a terceira referência que o autor do Evangelho de João, que João vai estar fazendo aqui a João Batista. A gente encontra aqui os relatos nos primeiros versículos. A gente vê ali no versículo 6 ao 8 um primeiro relato, depois do 15 ao 16 um segundo relato, e aqui nós vemos o terceiro relato sobre o testemunho de João Batista. E Ramsey Michels, que é o autor desse comentário aqui que a gente está seguindo, o Misael está seguindo e ele me emprestou para que eu tivesse aqui me embasando nesse estudo. Ele vai dizer que a diferença entre esses dois primeiros relatos para esse último relato é que agora a atenção do Evangelho de João aqui se focaliza num testemunho particular de João Batista. Enquanto que ali ele meio que fez uma apresentação de quem era esse João Batista, agora ele vai dar um testemunho particular dele, algo vivenciado pelo próprio João Batista. E a gente vai ter uma ideia do que é isso quando a gente entrar na exposição realmente. Mas já que a gente vai falar aqui sobre testemunho de alguém, sobre o testemunho de João Batista, é necessário que a gente saiba também o que vem a ser testemunho, o que vem a ser uma testemunha de alguma coisa. A revistinha aqui ela dá uma introdução, fala um pouquinho a respeito disso, de o que é testemunhar, o que é ser uma testemunha. E o reverendo Arival, que é o autor dessa revistinha aqui, ele vai dizer que testemunha é a pessoa que depõe sobre o que viu, ouviu e sentiu acerca de fatos, pessoas e circunstâncias. A palavra testemunha deriva de testando, que equivale a dar fé na veracidade de um fato.
Talvez alguém que esteja acostumado com esse tipo de definições aqui acerca de testemunha é o nosso amigo André, que convive com isso na sua área profissional aí. E aí o autor continua dizendo aqui que a figura da testemunha é importante para o processo penal, para que o discurso publicitário, por exemplo, e para a propaganda religiosa, que é o que nós estaremos falando aqui, da propagação do Evangelho. Então, feita essa definição de testemunha e entendendo o que nós entendemos como sendo testemunha de alguma coisa, se o André tiver algo a acrescentar nesse sentido também pode nos ajudar, mas dá para a gente ter em mente o que é alguém que testemunha de um fato, alguém que é testemunha de alguma coisa, alguém que vai lá testificar. A gente costuma muito ver pessoas atribuindo, ocorre um flagrante de alguma coisa e diz, não tinha nenhuma testemunha, não tinha ninguém vendo isso, mas alguém que viu um crime, ele só vai estar qualificado como sendo uma testemunha a partir do momento que ele expor os seus relatos. Se ele ficar calado, eu acho que ele não vai ser testemunha nenhuma. Eu queria acrescentar só, geralmente a definição traz também aquele, o terceiro que não faz parte, na verdade não faz parte de um processo, né? Mas nesse caso aí para indicar que ele não se baseia em sentimentos, em sentimentalismo para expressar o que ele viu, o que ele sentiu. E também o valor do testemunho que esse terceiro tem para falar, no caso do João Batista, quanto mais próximo ele for, mais vale. Quanto mais próximo ele esteve ali e viu, então João Batista aqui, mais ou menos a mesma idade de Cristo, poucos meses de diferença, e do lado ali, batizou ele, qual mais preciso poderia ser, né? O testemunho dessa pessoa. Sim, legal. E a gente vai estar falando justamente do testemunho deste João. E a gente vai entrar em algumas peculiaridades a respeito da sua vida aqui. Então vamos ler primeiramente aí o versículo 19 mais uma vez, que diz o seguinte na minha versão: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? As pessoas vão dizer que essas pessoas que foram enviadas aqui a João, os sacerdotes e os levitas, eles assim o fizeram por conta do batismo que João estava praticando ali. Eu não cheguei a estudar a fundo sobre isso, mas ao que me parece, essa função de batizar, fazer algo em nome da lei de Deus assim publicamente, exigia algum tipo de autorização do Sinédrio. E as pessoas são enviadas ali até João, os sacerdotes e os levitas, para o questionarem a respeito disso, para saber quem que é esse cara, se de fato ele tinha alguma autorização lá do Sinédrio para fazer o que ele estava fazendo. E aí então eles se dirigem a João. É bom que a gente identifique também quem são esses judeus aí. Aí no versículo 19 vai dizer: Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém. Esses judeus aí se referem justamente a essa delegação enviada pelo Sinédrio para fiscalizar as atividades desse João Batista, que ao que parece não tinha autorização do Sinédrio para assim estar fazendo. E uma outra definição que a gente precisa ter também é de quem são esses levitas. Levitas, que é um termo muito mal empregado nos dias atuais. As pessoas chamam certas pessoas de levitas hoje de uma forma muito errônea de se chamar. E aí, antes de dar alguma definição aqui, eu queria saber de alguém aqui se vocês podem me ajudar, me trazendo à luz aqui o que seria um levita de fato. Hoje eles falam que levitas são os que cantam, né? Os cantores. A definição comum do que vem a ser levita. Porém, é uma das duas tribos de Israel. A gente vai ver
sobre isso. Da descendência de Jacó. E tinha, o Robson deve falar disso, tinha uma função específica lá no Antigo Testamento, né? Sim. Uma delas, e aí é engraçado, né? Uma delas era realmente cantar, tocar, só que tinha outras, aí a gente só pega essa, né? Porque é mais interessante, convém pra gente. Mas hoje, quando você vê na TV aquelas imagens de Israel, tudo lá, aqueles barbudos assim, ó, amarrado com aquele negócio aqueles lá, que são os levitas. São judeus, né? Aí depende, aí tem que ver se eles realmente são dessa tribo. Pode ser ortodoxo, né? Que tem essa característica de com a barbona, né? Com a barbona, Hoje provavelmente tem gente descendente da tribo de Levi, né? Mas hoje não tem mais a função que tinha no Antigo Testamento. O Guilherme disse que essa é a definição que a gente encontra aí, como sendo as pessoas que cantam, as pessoas que participam do louvor, e costumeiramente, corriqueiramente, a gente vai ouvir o levita fulano de tal, a pessoa que louva muito bem, nossa, que levita do Senhor, que é esse cara. E não é essa definição que a Bíblia Sagrada vai nos trazer de levita. São os descendentes de Levi, como muito bem ressaltou aí os irmãos, e eles tinham funções específicas ali no tabernáculo, no templo. Caso os irmãos queiram anotar aí, você pode encontrar referências disso lá em Números capítulo 3, os versos 17 a 37. Eu não vou ler ali porque fala de muitas outras tribos, e ali vai falar dos levitas também, e a gente perderia algum tempo aqui falando deles. E eles também tinham o dever de ensinar. A gente encontra algumas outras referências disso no Antigo Testamento, e sendo provavelmente por conta desse papel que eles foram enviados aqui juntamente com os sacerdotes para interrogarem a João Batista. Uma outra coisa, falando agora de Antigo Testamento, que me veio à mente, que eu esqueci de falar antes de adentrarmos aqui a exposição, é que João Batista é um profeta daquele que a gente conhece um tempo que a gente chamaria de intertestamentário, que é o tempo entre os testamentos aqui, o Novo Testamento e o Antigo Testamento. E a gente vê que durante esse tempo aqui houve, como chamam aí, de um silêncio de Deus durante essa época. Por que um silêncio de Deus? Não se levantava nenhum profeta ali em nome de Deus. Deus não levantou nenhum profeta para falar ao povo. E depois desse grande período aí de silêncio de Deus, aparece João Batista como com a atribuição de um profeta, proferindo aquilo que seria de fato a profecia final das coisas que haveriam de acontecer, e assim encerrando esse tempo onde Deus falava por profetas, como a gente vai ver lá em Hebreus. E inclusive, a título de curiosidade, eu acho que Sproul ele classifica o João Batista como sendo um profeta do Antigo Testamento, embora exista relatos dele no Novo, né? Ele é um profeta velho-testamentário. Essa parte ela é fundamental, ela é importantíssima, essa passagem aqui de João 19, 28, porque aqui é a transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Isso aqui. E aqui é o começo do reino. O reino começa daqui para frente. O reino de Jesus, que Jesus veio instaurar para a gente. Inclusive lá no... Entendeu? Aqui... Porque o João Batista, ele era um sacerdote. Ele tinha uma linhagem, tipo assim, classe média alta, se você fosse ver hoje. Só que ele comia gafanhoto, vivia no deserto, andava com trapo, porque ele tinha direito de vestir as vestimentas da época de quem tinha um cargo alto, assim, do sacerdote. Ele abandonou tudo isso para ir pregar no deserto, porque ele era a voz que clamava no deserto, clamando que ia vir um Salvador. Depois a gente vai ver aqui mais pra frente, tem um aspecto da profecia que se cumpre em João Batista também, com respeito o começo do reino começa aqui, essa questão no aí. Inclusive lá em Marcos, que aqui os relatos são diferentes, mas o relato de Marcos começa justamente com Marcos 1 e 15, com Jesus
depois do batismo, a primeira coisa que ele fala é justamente que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Justamente anunciando o início do reino, a chegada do reino. Por isso que isso é importantíssimo, isso aqui. Importantíssimo. No modo de viver, entendeu? Não, tá certo. Está abrindo caminho para o cumprimento das profecias de todo o Antigo Testamento. E aí, dito essas coisas a respeito dos levitas também aí, e dito isso sobre João Batista, que eu esqueci de comentar, então a gente vê aqui no versículo 19 que esse pessoal é enviado até João para questionar e saber quem que é esse rapaz aí, quem que é esse João Batista aí que anda batizando, pregando as pessoas aí, pregando um arrependimento aí, quem que é esse cara? Precisamos saber, sem autorização do Sinédrio, sem nada. E ao que parece, e a gente vai ver isso no relato dos outros evangelhos, e inclusive no livro de Atos, eu peço para que alguém abra aí, capítulo 13, versículo 25, a gente vê talvez aqui os últimos momentos do ministério de João Batista aqui na terra. Atos capítulo 13, versículo 25. Esse talvez seja o relato dos últimos momentos aqui do ministério de João Batista. Alguém poderia ler, por favor? Mas ao completar João a sua carreira dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Essa vai ser uma das respostas de João Batista que a gente vai encontrar aí logo mais. E aí o livro de Atos vai estar nos dizendo aí que João, ao completar a carreira, está dizendo essas coisas. Ao terminar ali a sua participação, o seu ministério, ele está dizendo essas coisas. Então, esse versículo de Atos e muitas outras passagens aqui vão nos mostrar que esses parecem ser os últimos momentos de João Batista, os últimos momentos do ministério de João Batista. Obviamente que ele fez muito mais coisa antes disso, a ponto desse pessoal chegar e lá perguntar quem é você. Se ele tivesse começado a fazer as coisas que ele fazia aqui no versículo 19, não teria dado tempo do pessoal ir lá e perguntar quem era João. Mas aí a gente encontra aqui a narrativa dos últimos momentos do seu ministério. E passando aí agora para o versículo 20, eu peço para que alguém leia em alguma outra versão aí, o que diz aí? Eu vou ler na NVI. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Louva a Deus, graças a Deus. Não gosto de ler, não. O Misael leu na versão NVI? Cadê ele? Lá no lixo. Ah, tá ali. Nossa, eu tô achando que é desse tamanho. Tem outras aqui se você quiser. Sim, eu prefiro na Ara. Você pediu pra... Só pra... tá. Porque a NVI eu li em casa também. Não é não. Deixa eu ler na RC primeiro. Mesma coisa. Vou ler na Ara mesmo. Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Eu gosto mais da Ara por conta dessa questão do confessou e não negou. A NVI vai trazer como declarou, é isso? Ela fala: ele confessou e não negou. Aí depois diz: declarou abertamente, no lugar de confessou. Eu acho que confessou soa melhor aqui para o que a gente vai dizer. Mas os irmãos percebem alguma peculiaridade nisso que João está falando aqui? O pessoal chega para ele perguntando: quem é você? E olha a resposta dele. Ele confessa e não nega, o autor faz questão de deixar essa ressalva, confessa: eu não sou Cristo. Por que será que João respondeu assim? Ele não poderia muito bem dizer: bom, eu sou João Batista, da linhagem tal, eu prego no deserto, eu como gafanhotos, mel silvestre.
Eu sou o visto de cara. tal tipo. Ele não poderia muito bem dizer quem de fato ele era, falar ali qual era o ministério dele. Por que será que João Batista responde dessa forma? E ele conhecia a profecia, né? Ele sabia que era ele que estava cumprindo. Sim, depois a gente vai ver aqui que ele tinha ciência daquilo que ele estava fazendo ali, tinha ciência da sua função ministerial. Perceberam alguma coisa intrigante nessa resposta de João Batista? Bom, por favor. Não, eu acho que se eu falar, eu vou revelar a cena dos próximos capítulos. Mas ele está confessando e anunciando aqui que ele é só um instrumento, que o cabeça é Cristo. Porque muita gente começou a seguir ele. Mas se eu estiver errado, vocês me corrigem. Tá certíssimo. Muita gente começou a seguir ele. Tanto é que lá na frente o que acontece? Inclusive o Misael, Para não confundir, porque só tem um cabeça, que é o Cristo. inclusive o Misael fez uma ilustração muito boa com respeito a essa questão dele não ser o caminho, dele não, ele está anunciando alguma coisa, que foi aquela ilustração do noivo, de você estar ali em uma festa de casamento e coisa e tal. Temos vários bichos hoje aqui. Eu te salvo dos monstros. Ah, não brinque, tem uma parada aqui. Acabou de sair Mas das tá suas morto. pernas. Eu não vou olhar só quando. Nunca ocorreu isso na história dos PGs. É verdade. É porque a Poliana gosta. As pragas do Egito estão. São duas, faltam 8. A ilustração. Ainda Você vai faltam falar alguns. da ilustração? Fale você, eu gostei mais das suas palavras. Na verdade é do Piper, do pastor John Piper, um pastor batista americano. Ele fala que a gente falou nas primeiras sessões justamente sobre esse interesse de João Batista mostrar que ele era um mero instrumento. E aí o exemplo é de um amigo do noivo, por exemplo, o Robson vai casar, e ele vai me chamar para fazer o discurso no casamento dele. É a segunda vez que eu falo isso, tá gravado em 2 Não é só a PGs. segunda, não. Mas registrado eu acho que é a segunda. Ele tem mais 2 É- afazeres no meu casamento. Tá cheio de coisa. Não vai tem trabalhar problema, no mas se casamento. não me chamar para fazer o discurso do brinde, sabe Só aquele não discurso que aí ele faz o discurso e de repente vê todo mundo indo lá abraçar o noivo, né? A noiva apaixonada pelo noivo, e aí ele vê todo mundo indo, a multidão se amontoando ao redor do noivo, da noiva, as atenções todas voltadas para eles, e aí ele vai se retirando, de repente fica no alpendre sozinho, sem que ninguém dê atenção para ele. Quando ele percebe isso, ele se dá conta, bom, cumpri a minha missão. E ele se alegra, porque a missão dele era essa, de ser um instrumento, de anunciar, de fazer com que a luz, a glória, fosse dada pro noivo, não para ele. É aquilo que ele vai dizer, e a gente até citou lá no capítulo 3, importa que ele cresça e eu diminua. Essa ideia de ser instrumento é essencial e a gente já tinha falado dela, inclusive. João é um mero instrumento. E talvez, já respondendo, porque eu acho que a gente ainda não respondeu a pergunta do Robson, eu acho que um dos motivos de João dizer isso é porque ele sabia. Já tá andando? Pisa, né, velho? Não, cara. Não, louco, gente, ela tá quase assim. Não, cara, eu não gosto de barata. Tá, pode continuar. Vai falando, né, que eu Aí joga ela pra fora. Minha futura esposa vai ouvir isso aqui, vai ouvir justo esse PG. Não. O que você fez? Vai. Fica mais interessante para quem está ouvindo. João Batista provavelmente sabia que havia uma expectativa ali de que ele fosse o Cristo, né? Essa pergunta presume a consciência de João Batista de que havia uma expectativa de que ele fosse o Cristo. Então ele nem responde afirmativamente, como o Robson disse, eu sou esse. Ele já responde negativamente, eu não sou esse que provavelmente vocês estão pensando que eu sou. A gente vai falar um pouco mais pra frente aí a respeito dessas expectativas que o povo tinha em torno da pessoa de João Batista, mas a implicação que eu vejo primordial e muito bonita aqui nessa resposta de João Batista é a implicação por trás dessa negativa
de que, vejam, que não é uma resposta afirmativa, não é ele dizendo, eu sou isso, isso e aquilo. É ele dizendo, eu não sou. E essa questão dele confessar e negar, que o autor dá ênfase aqui. E, mais uma vez, o Michaels aqui vai trazer uma contribuição muito importante aqui na exposição desse verso, com a frase que eu amei a colocação dele aqui quando ele disse isso, que diz o seguinte: a negativa de João Batista é na realidade uma confissão frente à implicação ao leitor que Jesus era o que João não era. Lindo. É isso que João está fazendo. Não interessa quem sou eu, não interessa o João Batista que eu sou. O que interessa é que Cristo, que Jesus, aquele que vocês devem estar buscando, é o que eu não sou. E mais para frente ele vai colocar isso aqui nas suas outras negativas. E aí, já pegando um gancho no que o Misael falou da questão das expectativas, o Cristo ou o Messias no original, o ungido, ele era visto como de maneiras diversas pelos judeus nos tempos de Jesus. E com frequência as pessoas esperavam um rei poderoso ali da linhagem de Davi. Você pode encontrar referência disso no versículo 49 aqui do capítulo 1, que diz o seguinte: então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. As pessoas com muita frequência esperavam que o Cristo, o Messias, o ungido que viria, ele era um poderoso rei da linhagem ali de Davi. Às vezes também esperavam alguém como sendo um grande sacerdote, a semelhança de Arão, de Melquisedeque, daquelas figuras ali do Antigo Testamento, um grande mestre ou um profeta como Moisés. Esperavam assim um grande personagem que fosse esse Messias. Por isso, essa certa expectativa em torno da pessoa de João Batista. E eu imagino que João, tendo ciência disso, ele responde negativamente: eu não sou quem vocês estão pensando que eu sou. Eu não sou o Cristo, eu não sou o ungido, eu não sou o Messias. Ponto. E perceba, ele nem reitera dizendo: olha, eu não sou o Cristo, eu sou João Batista. Basta que vocês saibam que eu não sou o Cristo. O importante é isso. Mas aí o pessoal insiste, né? O pessoal insiste nas perguntas. Versículo 21. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: eu não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Elias. Os judeus, como a gente viu aqui algumas das expectativas deles, eles se lembravam de que Elias não havia morrido. Você pode encontrar o relato disso lá no segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 11. Alguém, por favor, leia essa referência aí. Segundo a Reis 2, versículo 11. 2 e 11. E como como Elias não havia morrido, eles acreditavam que ele voltaria à terra para anunciar o fim dos tempos. Segunda Reis, capítulo 2, versículo 11. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. A gente não encontra o relato da morte de Elias. A gente vê que ele foi assunto ao céu, ele foi arrebatado, por assim dizer. E João, ele nega corretamente que ele não é o Elias que aquele pessoal está esperando. O pessoal pergunta: és tu Elias? Eu não sou. E quando mais tarde Jesus ele se dirige a João chamando de Elias, a gente encontra relatos disso lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 14, em várias outras passagens dos Evangelhos. Era no sentido de que João seria o cumprimento da promessa lá de Malaquias, capítulo 4 e o versículo 5. Nesse sentido, para que a gente se oriente, leia, por favor, alguém aí, Malaquias, o último livro aqui do Antigo Testamento. Último livro, último capítulo, penúltimo versículo. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O cumprimento dessa promessa. A gente
se a gente fosse comentar com mais afinco isso, entraríamos aí em questões escatológicas, que aí vocês iam querer saber o paradeiro de Elias e tal. A gente depois vai saber muito bem o que essas profecias no entorno de Elias aí estão querendo nos dizer. Mas só uma ressalva, que se você for encontrar algumas pessoas por aí afora dizendo que de duas testemunhas que virão, se você for uma das pessoas que acredita em filmes como Deixados para Trás, provavelmente você vai encontrar relatos desse tipo. Mas a gente vai ver daqui a pouquinho o que de fato porque de fato Elias foi assunto aos céus, não o porquê do seu arrebatamento, mas o que essas promessas no entorno de Elias têm a nos dizer, e ver que isso não tem nada a ver com as duas testemunhas lá do Apocalipse. Também não me pergunte a respeito, porque de escatologia eu não sei nada. O filme é ruim, já me indicaram. O filme é ruim, muito ruim. Eu só vi a cena final. Ruim. Escatologia fica para daqui uns 2, 3 anos. Quando as bases estiverem sólidas. Caso alguém queira saber a respeito de escatologia, o que eu não aconselho a saber no momento, procurem um outro líder de PG, que é o Rogério. Esse manja do assunto, conhece várias visões aí e sabe nos dar belos embasamentos. Então, prosseguindo aqui, ele nega ser o Elias, aquele que foi arrebatado, aquele que foi assunto aos céus. Ele nega ser esse personagem que as pessoas de certa forma imaginavam que viria voltar por conta das profecias. E aí depois ele prossegue, as pessoas prosseguem dizendo ali, os levitas e os sacerdotes prosseguem perguntando: és tu o profeta? Respondeu: não. O profeta aqui, segundo o livro de Deuteronômio, capítulo 18, os versos 15 e 18. Alguém abra, por favor. Dia cheio de referências, e o meu tempo está indo embora. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. É Moisés falando aqui, né? Segundo tudo que pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o teu povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Com base nessa profecia, os levitas e os sacerdotes ali interrogam a João: és tu profeta? E à medida que eles vão perguntando, as respostas de João vão ficando bem mais concisas. Eu não sou. Não. Para com isso, eu vim para testificar a respeito de Jesus Cristo. Eu não sou esses caras. Eu não sou aquele que vocês estão esperando. Eu não sou. Eu não sou o Cristo. E as respostas de João vão ficando bem mais contundentes, digamos assim. Sem mais nada para... Algum comentário a respeito desse versículo 21? E a gente prossegue. Não, tem só essa questão muito interessante, assim, de como devia ser a mente do judeu, né? Uma promessa lá de Deuteronômio, de milhares, centenas de anos atrás, e eles tinham aquela expectativa messiânica de que viria o profeta, viria o Elias prometido lá em Malaquias. Isso é muito louco. É por isso que, quando nos depararmos com um judeu, disseram que possivelmente um viria aqui em um dos nossos PGs, a gente vai encontrá-lo constantemente fazendo essas alusões e tendo esse tipo de esperança. É meio que a mesma esperança dos levitas aqui, dos sacerdotes que estão interrogando a João Batista aqui. E aí, prosseguindo então, o versículo 22 diz o seguinte: disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Poxa, o pessoal está ali interrogando: quem é você? Quem é você? Quem é você? E o cara está só negando: quem és tu? Não sou Cristo.
Tá, não perguntei se você não é o Cristo, eu perguntei quem é você. E aí perguntam, és tu Elias? Não sou. É você o profeta? Eu não sou. Então quem é você para que a gente vá lá até os que nos enviaram, para que a gente vá até o Sinédrio e diga para eles quem é você? Poxa, você não fala quem é você? E aqui eu vejo meio que uma movimentação um pouco maior em torno de sugar algo daquele rapaz ali que não estava querendo dar resposta nenhuma. E aí eles perguntam, o que diz a respeito de ti mesmo? O que você diz a respeito de você? Percebam que eles não perguntam agora qual o seu nome, de que linhagem você pertence, isso que para o judeu é muito importante, em nome de quem que você está aqui, qual Deus que você serve, mas fazem uma pergunta peculiar aqui também, que diz a respeito de ti mesmo, o que você diz a respeito de você? E meio que é uma pergunta um tanto quanto intrigante, né? Alguém aí já se perguntou quem é você? Eu lembro que um tempo a gente fez algo desse tipo lá no encontro de jovens, onde as pessoas tinham que responder quem eram elas mesmas. E as pessoas ficavam meio inquietas assim de responder, algumas não tinham resposta. O pastor mesmo confessou que essa sempre foi uma pergunta que causou muitos problemas na sua cabeça, ele nunca consegue ter uma definição de quem ele de fato é, e a gente vira e mexe não tem uma definição de quem a gente realmente é, para que a gente apresente isso para as pessoas. Bom, eu sou isso daqui, eu digo isso a respeito de mim. E é essa pergunta que o pessoal está fazendo aqui para João Batista. Só um parênteses aqui, é interessante que quando a gente está preparando para uma mensagem, para um estudo como esse aqui, quando a gente prepara algo para compartilhar com os irmãos, especialmente quando você tem aí um período de tempo, nesse caso eu tive um pouco mais de uma semana para me preparar. Tá ótimo. Parece que tudo que você vai ouvindo durante aquela semana, tudo que você vai coletando daqui e ali, é a respeito daquilo que você está preparando. E, inclusive coisas não tão boas assim. Eu me lembro que ontem, eu nem lembro o que eu estava fazendo. Eu sei que a minha irmã, que não é cristã, mas já pertenceu a algumas denominações e vira e mexe, gosta de ouvir algumas mensagens de pastores que eu não indico nem um pouco, e estava ouvindo uma mensagem de um desses televisivos aí, um que é conhecido por fazer shows de stand-up durante as suas pregações, e aí esse televisivo estava falando justamente sobre o Evangelho de João, os versículos 19 em diante. Ontem. E aí eu não lembro o que eu estava fazendo, eu sei que eu parei e fiquei, ela estava num outro quarto, eu fiquei prestando atenção naquilo que o cara estava dizendo. E aí à medida que eu ia ouvindo, nossa, não era cada coisa. Porque de certa forma ele tinha entendimento do contexto aqui, do que de fato está acontecendo, mas na hora da exposição, na hora da aplicação, daquilo que o texto está nos dizendo realmente, era tudo apelativo à questão da prosperidade, e eu acho incrível que como que num texto desse, que não fala nem um pouco dessas coisas, o cara consegue extrair uma coisa dessa. E aí só esse comentário a título de curiosidade e de algo hilário que me aconteceu nessa preparação. E aí então... Não precisa. Nem precisa. E aí prosseguindo, aí João vai responder quem ele é. Enquanto que a gente não tem resposta sobre nós mesmos, enquanto nós não sabemos dizer quem nós somos, João sabia muito bem quem ele era. E ele vai dizer o seguinte: então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Alguém abra para mim, por favor, em Isaías capítulo 40 e o versículo 3.
com pressa, né? Sim. Vamos lá. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. 43, né? Sim. É isso. Viram que João respondeu? Ele estava muito consciente do que ele veio fazer aqui, ele estava muito consciente do que ele era, ele estava muito consciente de, pegando um gancho na ilustração do Misael, de que ele era um amigo do noivo e não era o noivo, as atenções não deviam estar voltadas para ele. É por isso que a gente vê todas essas negativas em suas respostas, e aí quando aquelas pessoas o apertam ali, o inquirem a respeito de quem é ele vai e diz isso, usa uma profecia, usa uma passagem lá do capítulo 40 de Isaías, versículo 3, para responder acerca de si mesmo. Então a gente vê aqui que o ministério de João Batista era chamar as pessoas ao arrependimento em preparação à vinda do Messias prometido, em preparação à vinda do ungido. Não era ele o ungido, não era ele o Messias. A função dele era chamar as pessoas, conforme a profecia aqui de Isaías. Ele era a voz do que clamava no deserto, ele era aquele que alertava as pessoas, dizendo a elas: endireitai o caminho, como diz o profeta Isaías. A gente vê aí no versículo 23. E o Guilherme lembrou disso agora há pouco. Então João Batista estava muito consciente de qual era o ministério dele, ele estava muito consciente de quem de fato ele era, e é por isso que a gente vê respostas tão contundentes acerca de si mesmo. E aí, caso alguém queira comentar, a gente já prossegue. Mais bicho? Tá estranho hoje, mas Vamos vamos lá. Eu acho que o próximo que vai poder falar isso é só mais um, né? Que vai olhar pra Bíblia e falar: eu sou esse cara que não tá cumprindo, sou o anticristo, né? Imagina o anticristo. Eu acho que ele vai ter plena consciência que ele vai ser. Aí tem uma questão escatológica, né? Eu não entendo muito de escatologia, mas eu sou um pouco da vertente das pessoas que dizem algo contrário à grande maioria das pessoas do que vem a ser o anticristo. Mas isso é assunto para outra hora. Sim. Vai dar alguns panos para manga. Sim. E de fato esse personagem poderia dizer que ele é o cumprimento de algo aqui na Bíblia. E aí o 24 diz o seguinte: ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus e perguntaram-lhe: então, por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem profeta? Os fariseus, como eu imagino que seja de ciência aqui dos irmãos, era aquele meio que partido religioso conservador ali que inquiria mais profundamente que o restante da delegação aqui. A gente viu relatos aqui de sacerdotes e levitas que estavam ali presentes, de pessoas que haviam sido enviadas pelo Sinédrio. Tinha ali no meio deles fariseus, que eram esse pessoal mais conhecedor da lei, esse pessoal que tinha mais habitualidade com a lei. E esse pessoal pergunta isso: então por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Ora, se você não é nada disso que você está falando, se você não tem autorização do Sinédrio para estar fazendo o que você está fazendo, então por que você está batizando? Se você não é nada dessas coisas aqui, se você é essa voz do que clama no deserto, por que você está fazendo isso? E aí nós temos aí a resposta de João Batista no versículo 26. Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Está em Mateus 3:11. Abre lá para você ver. A referência cruzada? Marcos 1:7 também. Nos outros evangelhos a gente vai encontrar falando acerca disso.
Lá em Marcos tem a questão do fogo, né? Adiciona o fogo. Isso. Que alguns fazem questão. Mateus 11 ele batizar. fala: eu vos batizo com água É importante. para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Todos os evangelhos narram isso, né? Ou Lucas não, tem né? referência. Então deve ser Mateus, Marcos e João. Qual que é de Mateus? Mateus não tem referência. Mateus 3:11. 3:11. Marcos 1:17, né? 1:7. 1:7. Marcos 1:7. Perceberam algo aí Eu queria que alguém lesse em outras traduções o versículo 25, que é a pergunta dos fariseus. Interrogaram-no, NVI. Então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. O Cristo, como a gente viu aí no versículo 25, que é justamente, como eu já disse anteriormente, o Messias, o ungido. Não era um simples ungido, não era alguém que foi ungido para um determinado ministério, era o ungido com o maiúsculo, o Messias que de fato era o prometido. E João responde dessa maneira que nós vimos aí: eu vos batizo com água, mas no meio de vós, aí no meio de vocês, fariseus, está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. E aí os irmãos lembraram aí que a gente vai encontrar os relatos dizendo: olha, vem aquele que vos batizará com o Espírito e no fogo. Eu não entendi o que é esse batizar no fogo até hoje, cara. Aí só toma cuidado com isso. A gente pode deixar para depois do áudio, né? Sim. Porque senão vai fugir do... A gente Batismo no olha Espírito. para esse texto aí. Não tem nada a ver com o que a galera vai dizer, não. Mas... E a gente pode responder, mas como é algo que meio que gera um pouco de polêmica, a gente trata disso depois para não fugir aqui. Mas essa questão dele falar do Espírito e com o fogo é justamente dando essa ênfase de que aquele batismo dele ali, e a gente entendendo o que de fato é um batismo. O que é o batismo, André? Que você que acaba de vir do discipulado, que teve tantas sessões sobre batismo, você poderia nos dizer o que vem a ser o batismo? Geralmente o conceito como o nascimento para as coisas de Deus e deixar o despojo do velho homem, né? Provavelmente muitos vão dizer que acabou ali, mas não acabou, né? A nossa natureza pecaminosa continua, mas a nossa declaração perante a igreja, perante Deus, que nós pertencemos a Ele. E deixa eu lembrar uma palavra do discipulado. Não sei se eu lembro agora. Você ouviu algo a respeito, algo como símbolo? Sim. Símbolo, sim. Símbolo de fé, né? Conforme o André disse, a gente entende batismo como sendo um símbolo, uma simbologia do nosso arrependimento, como sendo uma manifestação pública do arrependimento que nós professamos e que nós temos. Assim como era a circuncisão no Antigo Assim Testamento. como era. Essa aí eu não bem, falo. bem Esse lembrado. aí eu não falo porque... Mas é muito legal ver essa ideia, porque nos dois lugares, as duas coisas são tidas como sinais. Jesus não deixou o batismo como algo além de um sinal. A pessoa não é convertida, como alguns tendem a acreditar, no batismo. Aquilo ali é um símbolo, assim como a circuncisão era. Os dois são símbolos do quê? De fé. Você não passa a ser mais santo quando você batiza. Por que a igreja católica batiza criança? Se aqui está falando que batiza o De homem arrependimento. no Isso aí arrependimento. vai ficar uma questão polêmica. É uma outra bem polêmica. Não, porque a Bíblia é a Bíblia. Isso. Sim. Essa, Amém. qualquer uma dessas
E é a mesma que eles leem. Sim. Por que eles batizam a criança? Boa pergunta. Recém-nascido, com Boa. 15 dias. Excelente pergunta. Boa. A A gente gente tem a mesma pergunta que você. pode responder daqui a pouco, Pode. porque essa é bem polêmica. Essa Pode, vai eu tenho demorar. muitas perguntas. Olha isso. Para responder vocês, eu não vou conseguir não. Então vamos lá, que tá acabando. Essa é perigosa, essa pergunta. Eu vos batizo com água, mas no meio de vós está aquele que não conheceis. E ele vai nos batizar com o Espírito. Esse meu batismo aqui está simbolizando esse arrependimento que eu estou pregando. Assim, ele não vai dizer, obviamente, que assim como a circuncisão no Antigo Testamento simbolizava esse arrependimento, o batismo aqui está simbolizando isso. Depois a gente vai ver, sim, A morte do velho esse homem novo homem. e o nascimento de um novo homem. Uhum. A gente depois vai ver o apóstolo Paulo fazendo uma teologia em torno disso, explicando certinho o significado desse batismo, o porquê não é mais necessário a circuncisão, como os judeus preferem até hoje, não sei. Lucas 3,16, a referência. Lucas 3,16 do batismo. Uhum. E aí, no versículo 27 aqui, algo bem curioso, é isso que ele diz aqui, ó. Após mim vem aquele do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Esse ato de desamarrar as correias das sandálias, o que ele nos traz isso daqui? Os historiadores vão dizer que essa era uma tarefa própria dos escravos. Isso era algo costumeiro entre os escravos, era um deles essas tarefas. E os discípulos, eles realizavam muitas tarefas para os seus rabinos. Tendo aqui discípulos não como sendo os discípulos de Jesus, mas os discípulos faziam isso para os seus rabinos. Mas desamarrar as correias das sandálias, sem dúvida, isso não era uma dessas tarefas. Isso era tarefa para um escravo. E aí João Batista vai dizer, olha, tá vendo aquela tarefa para que os escravos fazem, que nós discípulos, nem nós que costumamos fazer de tudo, fazemos? Aquilo lá que os escravos fazem, eu não sou digno de fazer nem isso. Eu não sou digno de desamarrar as correias das sandálias de Jesus. Isso eu não sou digno de fazer. Para ter uma dimensão de quem ele de fato estava falando e para que aquelas pessoas tivessem de fato uma dimensão de que aquele que eles estavam esperando estava mais perto do que eles pensavam. Não era ele, mas estava ali perto. Estava ali presente entre eles, conforme a gente vê aqui no verso 26. Inclusive, eu acho que é no relato paralelo de Lucas, ele até se recusa, né, a batizar Jesus. Mas Sim. como assim? Você que tem que me batizar. Ele fica meio relutante. Né? Aí Jesus explica, não, e aí cola com aquilo que a gente disse no começo, é para que se cumpra a lei. Sim. Ele tinha que passar por tudo que era necessário ser cumprido na lei. Então, antes de tudo, a gente vê aqui João Batista sabendo muito bem quem Deus é, quem Cristo é, quem de fato é o Messias, e eu vejo isso como algo hierárquico mesmo, e ele sabendo muito bem quem ele era. As pessoas costumam dizer aí que você precisa se conhecer para saber qual que é a sua missão nesse mundo e coisa e tal, mas você precisa primeiramente conhecer acima de tudo quem é Deus, quem Deus é, quem Cristo é, para que de fato depois você consiga entender quem você é. E João Batista tinha consciência disso, ele sabia muito bem quem Deus era, ele sabia muito bem quem Cristo era, ele sabia muito bem qual era a função ministerial dele, para aí sim ele entender quem ele era. Aí sim ele saber que ele não era digno de desamarrar nem as sandálias, as correias das sandálias ali desse que haveria de vir do Messias. Para encerrar, versículo 28. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. A localização dessa Betânia, ela é desconhecida. Só se sabe que ficava a leste do Jordão. Ela não é aquela Betânia mencionada em outros trechos do Evangelho, a apenas 4 quilômetros de Jerusalém. É uma Betânia aí de uma localização desconhecida. Está escrito aqui também. É outra Betânia. Uhum. E aí a gente não sabe exatamente qual o local que se passava isso.
Bom, mas expomos aí os 10 versículos. Eu só queria trazer uma aplicação que, inclusive, a nossa revista aqui traz, já no início aqui da exposição. Para falar que eu não usei. Não bastante trabalho. O Arival vai nos dizer que todo filho de Deus é uma testemunha do próprio Deus. Assim como João Batista era uma testemunha do Messias que haveria de vir, hoje todo filho de Deus é uma testemunha do próprio Deus. Todo cristão é capacitado pelo Espírito Santo para testemunhar. Alguém abra, por favor, em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A gente vê aí a narrativa da descida do Espírito Santo capacitando os discípulos para que eles saiam pregando ali desde a Judéia, de Samaria até os confins da terra. E esse mesmo Espírito que capacitou os discípulos e os apóstolos para que assim fizessem ali na narrativa de Atos, esse mesmo Espírito nos capacita para testemunharmos do Evangelho, para testemunharmos a respeito de Cristo, para sermos testemunhas nesse tempo, tal como era João Batista, reconhecendo quem de fato nós somos, qual o nosso lugar nesse mundo. A gente está em meio a um tour entre algumas igrejas aí da região, e a gente está estudando a história da redenção. Eu imagino que estudando a história da redenção, você sabe muito bem qual é a sua posição de fato nesse mundo. Você entende quem de fato você é, entendendo obviamente primeiramente quem Deus é, entendendo obviamente qual é o motivo, a obra por trás de toda a criação, da queda, qual a implicação por trás de tudo isso, da redenção propriamente dita e da consumação. Entendendo essas coisas, você tem uma ideia de quem você de fato é, e você sabe que enquanto testemunha, você tem que explanar essas verdades, você tem que dizer essas verdades. Então, feita essa exposição aqui dos 10 versículos aqui do testemunho de João Batista, alguém tem algo a acrescentar? Eu tenho um negócio pertinente que eu acho. Eu não consigo olhar o 26 aqui e extrair o Evangelho da Prosperidade, mas eu consigo olhar assim, não só o que João disse, eu batizo com água, mas no meio de vós está, quem não conhece o 27, né, na verdade. Qual vem após mim, qual não sou digno de desatar-lhe as correias da sandália. Mostra não somente uma posição de sujeição de João Batista, uma posição de inferioridade, mas aperta o botão do volume abaixo. Ei, Gabi. Não, Só mas então, aqui, ó. Aqui. Que aí silencia. Posição de humildade, né? A posição de humildade, inferioridade, se colocar perante Deus de uma forma humilde, mas também de mostrar que só pela misericórdia, né, nós podemos servir a Deus, porque nem servir a gente pode, nem na posição de serva nós somos dignos de ficar. Foi o que João Batista falou assim. E perceba, o relato da vida do ministério de João Batista é muito pequeno comparado ao relato de outros profetas aqui. Ele faz somente a transição ali, aparece, faz a transição e some, a gente já não encontra mais tantos relatos. Mas Cristo vai nos dizer que dos nascidos de mulher, nunca antes houve um maior do que ele e nem haverá. Para a gente ter ideia da importância de João Batista na narrativa do Evangelho, para a gente ver a importância desse homem, e olha a forma como ele se coloca. Um homem de tão importância assim, de tão grande importância, olha a forma como ele se porta. E que contraste, né, com tantos outros homens que se dizem homens de Deus hoje em dia, a forma como ele se coloca. Mais alguém? Então vamos orar?
Vamos ficar de pé e orar.